Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui Guilhermina. Graças a Deus estamos juntos de novo. E Leir Storti. Queridos irmãos e amigos, que seja um dia feliz para todos, sempre. Hoje nós vamos estudar as características gerais dos espíritos imperfeitos, a terceira ordem. Vamos começar com Guilhermina. Bom, terceira ordem, espíritos imperfeitos, 101. Características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Raciocinando e analisando de uma maneira mais rápida e objetiva, somos todos nós que temos ainda a predominância da matéria sobre o espírito. A matéria ainda nos propicia interesses maiores do que aquele que nós deveríamos estar, e a propensão ao mal, ignorância, aí varia com cada um, ignorância, orgulho, egoísmo e essas más paixões, são todas as características que nós temos a consciência que precisamos combater, que precisamos dominar primeiro em nós, para que nós possamos superar e continuar caminhando. Temos essa intuição de Deus, e isso é que é fundamental, a intuição de Deus. Precisamos compreendê-lo, compreender suas leis, porque aí vai ser mais fácil. Leia. Meus amigos, o texto nos mostra a perfeita determinação da lei divina ao nos criar na simplicidade, conforme é o artigo 115, que está lá adiante, até alcançarmos a angelitude. Dentro desse aspecto, imperfeitos seriam todos, até que consigam alcançar o seu diploma pela formação mais elevada. E a predominância da matéria sobre o espírito encontramos explicação na questão 27. São os dois únicos elementos que Deus criou e seu Filho, para que ele alcance gradativamente toda a sua elevação por esforço próprio, até alcançar o grau da perfeição. Vocês vão encontrar isso na questão 779, quando ali foi escrito que todos começam da simplicidade pelo esforço diário, como aluno na escola vão galgando os seus degraus elevados a partir do jardim de infância aos degraus da universidade e dos cursos ainda mais superiores. Bom, seguindo o próximo parágrafo, ler. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência, malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal, ficam satisfeitos quando encontram
ocasião de praticá-lo. Como já foi dito antes, estamos dentro de um caráter de graduação. Como citamos, o aluno, a criança inicia no jardim de infância e gradualmente, com o esforço próprio, ele vai alcançando os degraus mais elevados. Alguns despertam em si interesses, esses então vão se esforçando mais, vão se adiantando para passarem por esses quadros de leviandade, de sofrimentos, de maldades, passam com mais rapidez e então alcançam gradativamente esferas mais elevadas. É um processo natural da lei divina, a evolução do filho espiritual. E acompanhando o que foi dito agora, depende de cada um de nós, fazendo uma autocrítica e avaliando quais são as nossas características pessoais, porque em alguns, mais leviandade, em consequência, do que realmente maldade. Tem aqueles que não fazem o bem nem o mal, mas o fato de não fazer o bem já é uma consequência negativa. E então, tem, infelizmente, que ainda que se comprazem no mal e ficam satisfeitos com praticá-lo, e aí é o momento da gente fazer autoavaliações e ver para que lado nós estamos e o que precisamos construir dentro de nós para o nosso caminhar ser mais rápido. Como é dito mais adiante, né? As grandes, assim, mazelas espirituais são orgulho e egoísmo. E tudo isso aqui está muito bem. Tudo é consequência desses dois itens. Exato. Só que o processo de aprendizado realmente é através de experiências e ensaios de acerto e erro. É a lei natural, né? É o prosseguimento do aluno na escola. Nós erramos, sofremos. E o sofrimento nos ensina de alguma maneira. Alguns conseguem aprender mais rapidamente, outros mais lentamente. Mas só depende de nós. Exato. Fazendo aqui um casamento com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, os últimos itens, 24, 25 e 26, o professor escreveu lá de que a proposta dele é que todos vissem toda essa ciência exatamente nesse aspecto. Como se todos fôssemos alunos e todos os mundos no universo são escolas preparatórias até que consiga o seu diploma final. É isso aí. Guilherme, seguindo. Podem, dentro daquilo que nós estávamos conversando, podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. O que raciocinamos é o seguinte, é que nós podemos aliar a nossa inteligência à maldade ou à malícia. E dependendo do nosso desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos os sentimentos mais abjetos. Isso nos faz, mais uma vez, fazer uma análise individual de cada um de nós, porque quanto mais conhecimento, ele coloca aqui, desenvolvimento intelectual significa conhecimento. E quanto mais conhecimento de desenvolvimento intelectual temos, maior é a nossa responsabilidade nesse aspecto do nosso comportamento. E vai tornar o nosso comportamento maior ou menor em termos de ser os sentimentos abjetos. Isso porque o conhecimento intelectual é uma ferramenta que Deus nos traz, que Deus nos dá, claro, a cada um do seu jeito, e a responsabilidade de quem tem acesso ao conhecimento intelectual e que não aproveita essa possibilidade do conhecimento intelectual para que essa ferramenta lhe melhore interiormente, é uma responsabilidade. Leia. A frase em si, ela se inicia com o verbo poder, podem aliar. Não quer dizer que é obrigatório que todos têm que já do início de sua criação seguir o caminho do sofrimento através da maldade para si, família e sociedade. Então isso vai sempre depender do interesse de cada um. Observa-se também que o caráter da inteligência é o primeiro elemento que se desperta no espírito. Lembrando das selvas distantes, no prosseguimento até alcançar a civilização, vai despertando o caráter moral gradativamente. Ele diz, suas ideias são pouco elevadas.
Então ele vai gradativamente, como nós hoje não somos mais criaturas inferiores, já vivemos um estado de moralidade muito avançada, mas ainda prosseguimos no curso da perfeição. O próximo parágrafo é seu. Continuando, são limitados os conhecimentos que têm das coisas do mundo espiritual. E o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corpórea. Acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções falsas, incompletas desse mundo. Mas, em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Vamos destacar nesse pequeno parágrafo o caráter em suas comunicações. A naturalidade com que a lei da evolução nos coloca a cada dia no processo do aprendizado. Os conhecimentos antes eram totalmente ignorados, depois ampliando eles vão sendo mais limitados, até que desenvolvendo gradativamente a condição moral no sentido de ter uma vida melhor, é o que se chama do caráter da filosofia. Você vai ampliando e você cada vez mais deseja ler mais, estudar mais, pensar mais, raciocinar mais, e cada vez mais você vai abandonando as ideias e preconceitos da vida corpórea. Você vai viver o corpo físico na condição de homem e mulher, mas você vai viver como espírito consciente da sua realidade. Tudo passa a mudar. É o que nós queremos assim fazer. Guilherme. É interessante, porque nós estamos, a terceira ordem fala sobre os espíritos imperfeitos. Então, a gente está analisando os espíritos imperfeitos, que na verdade somos nós. Todos. Nós estamos encarnados temporariamente. E aí ele, nesse parágrafo, ele coloca que os conhecimentos são limitados a respeito do mundo espiritual. E que às vezes se confunde as ideias de preconceito da vida corpórea, porque aquilo que a gente vive na vida corpórea se confunde nessa faixa de espíritos com o mundo espiritual. E dessa forma, quando fala que senão não podem nos dar senão noções falsas, incompletas, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, aí compete a nós, encarnados, observadores atentos, quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas, ou seja, a gente tem a peneira, a gente tem como analisar a informação com aquilo que nós já aprendemos dos espíritos superiores. Aí, antes de fazer a nossa vinheta, tá? Eu só vou ler aqui a pergunta 779 que o Leir citou, só para ilustrar tudo aquilo que nós estudamos até agora. O homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E a resposta dos espíritos é: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E aí é só prestar atenção à nossa volta. Dispensa comentários, né? Então vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Bem, dando continuidade, o caráter desses espíritos lembrando só que estamos falando sobre espíritos imperfeitos. O caráter desses espíritos se revela por sua linguagem.
todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e essa visão lhes constitui um tormento incessante, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Perfeitamente claro de compreender. Porque se a gente avalia, recebendo uma mensagem de um espírito, que se revela por sua linguagem, pela sua comunicação, que trai um mau pensamento, um pensamento torpe, e que já vê a felicidade dos outros, dos bons, e essa visão lhe incomoda, ele coloca aqui, inclusive, um tormento incessante, ou seja, assistir à felicidade alheia lhe faz um sofrimento, lhe traz um sofrimento incessante. Por quê? Porque os faz experimentar as angústias que a inveja e o ciúme desperta o que nós temos de pior, nós, seres humanos, encarnados ou desencarnados. Desperta em nós a inveja e o ciúme e todas as consequências que esses maus sentimentos podem causar. Então, se a gente avalia, está interpretando uma mensagem de um espírito que traz esse conteúdo, a gente já pode ter uma observação do que nós vamos, como nós vamos conversar e da forma como nós vamos abordar, de uma maneira tal que nós possamos ajudá-los a compreender essa questão sua, essa questão interior e o sofrimento que aquilo causa a eles. Leio. Como ouviram o caráter desses espíritos, como todos nós temos interesse em evoluir porque estamos obrigados a alcançar a perfeição, então precisamos individualmente se autoavaliar e pensar como está sendo o meu caráter. Porque o autor aqui diz que esse procedimento moral se revela por sua linguagem, é a maneira de se expressar, de falar. Uns falam palavrões, gírias, outros expressam as chamadas fofocas, mal-estar. Enfim, já podemos e temos condições e capacidades individuais de fazer uma autoavaliação sua para poder controlar o seu caráter que cada vez mais precisa evoluir. Dentro dessa questão, então, nós precisamos ter uma ideia com relação a essa graduação, porque ele vem dizer que a felicidade dos bons significa, então, que se você continua preso a pensamentos, a ideias, a linguagem mais inferiores, você vê no outro que já tem um caráter moral mais elevado, você vai se sentir infeliz. Ao mesmo tempo, ele é um exemplo para você. Temos que tirar isso e trazer para a prática do nosso dia a dia como uma maneira de acabar com o sofrimento nesta terra de Deus em que vivemos. Então você pode encerrar o tópico 101. Finalizando, conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois verdadeiramente, tanto pelos males de que padeceram em vida, quanto pelos que causaram aos outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Pode-se dividi-los em 5 classes principais, que a seguir serão descritas. Mas observando o parágrafo que aqui foi lido, estamos diante de um quadro mental, um quadro em que você se avaliando como estão os seus pensamentos, a maneira como você vive a sua vida corpórea. Então, é preciso considerar a impressão que causa em mim, que vai causar em cada um de nós, diante da realidade que é a nossa evolução.
Se ficarmos presos em ideias inferiores, vamos sofrer, porque ele diz que sofrem verdadeiramente. Agora é importante, tanto pelos males de que eu assim me realizo, quanto pelos que causo aos outros. Essa frase significa a lei de responsabilidade. Eu vou ser responsável pelos erros que eu cometo comigo e ainda sou responsável pelos males que eu pratico com os outros. É preciso uma autoavaliação mais profunda. E quanto ao sofrimento por longo tempo, é um processo de educação moral e espiritual. O aluno precisa despertar em si o interesse pela sua realidade. Então, o Pai Supremo permite, dentro de aspas, digamos assim, por um tempo adequado, que eu processe tudo isso até não aguentar mais e procurar por ele. Não sei se... E bem objetivamente, aproveitando aquilo que você acabou de falar, que Deus é perfeito e nos dá as ferramentas e os instrumentos necessários que precisamos para a nossa evolução. É avaliar realmente através do nosso sofrimento o quanto esse sofrimento ele é produzido pelo aquilo que nós fazemos e aquilo que nós induzimos alguém a fazer. Ou seja, a nossa responsabilidade é importante nesse sentido. E o sofrer mais ou menos tempo depende do nosso comportamento e daquilo que nós vamos fazer. Então, basicamente, a questão é refletir. Que nós façamos em cada dia a nossa prece uma autocrítica. Isso aí está na pergunta 919, em que Santo Agostinho diz que todos os dias ele perguntava a si próprio se tinha errado diante das leis divinas por participação ou omissão. Isso, Santo Agostinho. Então, autocrítica é fundamental todos os dias, porque a cada dia é um passo no carreiro da evolução. Vamos refletir bem a respeito disso? Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos, acima de tudo, fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez dando sequência ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nessa primeira parte aqui são uns itens
de 1 até o item 6 são passagens do Evangelho diretamente. Mais para frente é que Kardec vai nos analisar não é bem um problema, né? Esta situação da nossa convivência com Deus, que é o ideal, e com Mamon. Mamon era, para aqueles povos antigos que eram politeístas, o deus da riqueza, Deus do dinheiro, era o Deus que proporcionava a seus devotos toda a fartura, todas as coisas materiais. Apesar de não ser um Deus aceito pelos hebreus, que aceitavam somente o Deus único, Jeová, mas eles sabiam de que se tratava quando Jesus se referiu a Mamon, porque naquela área onde eles viviam havia pessoas de todas as procedências, eles conviviam com muitas pessoas, gregos, romanos, fenícios. Então, eles tinham ciência de que para aqueles povos existia esse Deus. Então, Jesus está dizendo a eles, ninguém pode ao mesmo tempo servir ao Deus, o nosso Deus, Jeová, o Deus único, Pai de todos, e servir a esse Deus aí, Mamon. Não vai dar certo isso. Há de chegar a hora que vamos ter que escolher um ou outro, ou conseguir levar uma vida que não permita que este Deus Mamon tome preponderância sobre o nosso Deus. O nosso Deus, Pai de todos, é que tem que ter preponderância sobre o Mamon. Não que nós possamos dizer que vamos nos abster de todas as coisas materiais, todas as riquezas. Mas, se houver no nosso destino a posse de alguma riqueza, de alguns bens materiais, nós temos que ter sabedoria para usá-los, desfrutar deles, sem servir a ele, sem sermos subservientes a este Deus. E na hora que tiver que decidir por um momento entre servir a Deus ou servir a Mamon, com certeza nós vamos dar preferência a servir Deus e deixar Mamon de lado. Que Mamon não vai resolver os nossos problemas de longo prazo, que é a nossa verdadeira felicidade. Ele pode resolver uns probleminhas momentâneos, mas não vai resolver o nosso problema a longo prazo. Quem vai resolver o nosso problema a longo prazo é o Deus Jeová, Pai de todos. Então, essa era a mensagem de Jesus, dizendo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Pelo menos na minha concepção. Então, vamos aqui ver o que trata do assunto. O que trata o assunto? O primeiro os primeiros itens, Kardec deu por título Salvação dos Ricos. E também nós temos que ver que é um assunto muito delicado de ser tratado por nós. Nós que eu falo, nós espíritas, que são os ricos e a riqueza, porque volta e meia nós ouvimos pessoas terem conceitos pouco generosos com as pessoas que eventualmente estão gozando de alguma riqueza. E generosos em excesso para aqueles que não estão gozando da riqueza. Eu penso que a coisa não é bem assim. A moral, o bom comportamento, a bondade de cada um não depende de ser rico ou pobre. Todos podemos ser bons na riqueza ou na pobreza. Então, nós temos que aprender a separar as coisas. É isso que talvez neste capítulo Kardec vai tratar. Diz aqui então, no Evangelho de Lucas, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Segue aqui, mas nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Então aproximou-se dele um jovem e disse, bom mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? Pelo menos ele sabia que para conquistar
a vida eterna, é necessário fazer o bem, né? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Bom só é o Deus. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Se queres entrar na vida, está se referindo à vida eterna, a verdadeira vida. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus: não matarás, não cometereis adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, essa é a primeira passagem que trata Allan Kardec aqui neste assunto. Já Jesus falando sobre a riqueza. Vocês veem o que é o conceito aqui. Todos nós sabemos que viver aqui na nossa vida, no dia a dia, vida terrena, na riqueza, em tese, é muito mais confortável que viver na pobreza. É claro que sim. Mas Jesus disse o bem. Para entrar no reino dos céus, é muito difícil para o rico do que para o pobre. Por causa das circunstâncias em que eles estão metidos. Vejam bem, se a pessoa está na terra, cercada de todos os bens, todos os favores, toda a opulência, tudo que pode proporcionar a ela os prazeres da vida mundana, muito dificilmente ela vai entender que existe uma vida futura após a morte. Ela vai ter muita dificuldade de entender isso. Ela vai achar que a vida é aquela que ela leva, aquilo que é a vida boa. Não tem melhor que aquilo. Então não vai entender que pode haver na vida futura uma vida melhor. Ela não vai entender isso. Mesmo que sejam conceitos filosóficos, não. Não é uma vida de dinheiro, de gasto, que nessa espiritualidade você não vai ter necessidade disso. A pessoa não vai ter esse entendimento. E ela vai pensar, como eu vou ter coisas mais que essa riqueza? Porque se lá na vida eterna, na espiritualidade, não há coisas materiais, então o que vai de me agradar lá? O que vai haver lá que possa me agradar? Que conceito eu vou ter lá de felicidade? Não, é muito difícil a pessoa que tem muitas coisas entender que ela pode ser feliz sem aquelas coisas. É muito difícil. Muito difícil. Por isso que Jesus disse, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque, como ele disse para o jovem rico, que já fazia todas as coisas que supostamente eram necessárias para entrar no reino dos céus. Mas Jesus disse, para você ser perfeito, aquele toque final, aquela cereja do bolo, desfaça-se das benesses, da riqueza, dá aos pobres, fique sem nada, aí você vai ter um tesouro no céu. Ele, não posso, de repente, abdicar de todas as coisas que me trazem felicidade. Se isso, depende disso entrar no reino dos céus, que as outras coisas todas eu já faço, que está na lei de Moisés, eu já faço. Por que eu vou ter que abandonar a minha riqueza? Então, o pobre, todo pobre está garantido a entrar no reino dos céus só porque não tem riqueza? Seria o pensamento inverso? Porque a gente pode achar isso, Então, para ele entrar no reino dos céus, ele tem que se desfazer das riquezas. Então, quem já não tem riqueza nenhuma, está com passaporte carimbado para ir para o reino dos céus. E nós sabemos que não é bem assim. A pobreza não chancela ninguém a entrar no reino de Deus. Mas Jesus diz que é menos difícil. Difícil é para o rico, para o pobre é menos difícil. Não é fácil, mas é menos difícil, porque se ele já está
acostumado a uma vida difícil, o que ele espera no reino de Deus? Uma melhora na vida dele. Então ele imagina que, bom, lá a vida espiritual e tal, não vai haver nada de riqueza, nada de bens materiais, nada disso. Vai ser um outro tipo de riqueza, outro tipo de felicidade. Ele entende, porque na vida material ele não está sendo feliz, não está usufruindo de riqueza alguma e não tem chance de mudar a vida dele. Então o que ele pensa? Poxa, de repente lá na outra vida eu vou ter outro tipo de riqueza, vai ser uma riqueza diferente desta que todo mundo vê aí, mas vai ser uma riqueza. Então para ele é mais fácil ficar na expectativa de que na outra vida a situação dele vai ser melhor. Então ele começa a ver, bom, de repente eu não preciso me matar aqui, ou até agir de forma não muito convencional para obter riquezas, porque essas riquezas não vão me garantir lugar no céu. No céu, onde eu vou ficar confortável, não depende da riqueza aqui. Eu mesmo sendo pobre, eu posso ir para lá. O que precisa eu fazer então para ir para o reino de Deus? Não vai ser abdicar da minha riqueza, porque eu não tenho riqueza nenhuma para dar para os pobres. Eu já sou pobre. O que eu tenho que fazer? Seguir os mandamentos. Então, se eu seguir o que Moisés preconizou, os mandamentos, ou seguir o que o Cristo nos orienta, eu vou para o reino de Deus. Então o pobre começa a se esforçar para praticar as virtudes que supostamente vão levá-lo ao reino de Deus. E não buscar riquezas para ostentar aqui na terra. Primeiro que é difícil, muito difícil, ele tem consciência que não vai conseguir, mesmo que trabalhe muito, a não ser que ele acerte numa loteria, mas ele sabe que a chance é pequena. Então ele pede, não, eu vou tentar ser uma pessoa que cumpra os mandamentos todos, que eu me garanto lá em cima. Aqui, quando eu morrer, acaba isso mesmo, lá em cima eu estou na boa. Então é menos difícil para o pobre entender isso. Por isso que Jesus faz a comparação. Para o rico é muito difícil. Para o pobre é menos difícil. Não estou dizendo que seja fácil. É menos difícil. É difícil para todos, mas para o rico é mais difícil ainda, porque ele tem algo, como se fosse uma âncora que o prende aqui à materialidade. É o conforto que ele desfruta. Esse conforto amarra a vida dele aqui, o prende aqui, não deixa ele se elevar moralmente. Mesmo esse rico que já fazia isso, ele quis algo mais. Então ele disse, algo mais tem que fazer, tem que se livrar da riqueza, abdicar da riqueza. Aí fala, opa, aí não dá. Eu gosto muito da minha riqueza, eu gosto. Então, deixa como está, Jesus. Está de bom tamanho. Vou ficar aqui, vou continuar sendo bom, seguidor dos mandamentos, mas a minha riqueza não dá. E poderia ser outras coisas fora da riqueza pecuniária. Poderia ser outro tipo de riqueza que a pessoa tivesse e que ela desfrutasse e que lhe trouxesse prazeres muito grandes e que ela tem que se livrar disso, ou pelo menos diminuir, vamos dizer assim, o usufruto disso para poder buscar, vamos dizer assim, benesses morais que o levem ao reino de Deus. Então, este é o conceito que está. Então já mostra para nós que não é bem assim colocar rótulo no rico e rótulo no pobre. São seres humanos como todos. Por isso que na doutrina do Espírito nós aprendemos que durante, sei lá, um número infinito de encarnações pelas quais nós vamos passar, nós vamos vivenciar momentos de riqueza e momentos de pobreza. Porque nós vamos ter que experimentar isso para justificar a nossa evolução moral. Porque nós vamos ter que evoluir moralmente na pobreza e evoluir moralmente na riqueza. E é aí que eu disse, como diz Jesus, é mais fácil na pobreza você evoluir para a questão moral, não que não hajam pobres que não evoluam moralmente, até piorem moralmente, pungidos pela dificuldade, por tudo isso, ele acaba fraquejando e não evoluindo moralmente. Mas é um componente que o ajuda
a se conter e de repente melhorar moralmente. Já o rico, ao contrário, é tentado todo dia a sair fora do esquema. Todo dia. Aquela riqueza vai fazer com que ele seja tentado a ser opulento, a gastar muito, a ser avarento, a gastar com coisas que não deve, gastar com pessoas que não deve, fazer coisas extravagantes. Então, é uma complicação. Por isso que nós temos que passar de experiência em encarnações como ricos, encarnações como pobres. Nós temos que aprender a ser ricos e aprender a ser pobres. Quando pobres, temos que conviver com essa pobreza sem partir para a ignorância, como se diz. Apelar não podemos, é pobre, vamos levar a pobreza de uma forma que não atrapalhe a nossa saída para o reino dos céus. Vamos conviver com isso, não é bom, mas temos que aprender a viver dentro dessa vida, desse sistema. Não nos deixar perder pela tentação de fazer o que não deve com a justificativa que fez porque era pobre. Não, assim, da mesma forma, se tivermos que ser ricos, não podemos, vamos dizer assim, usufruir de tal forma que prejudique os outros, que queremos cada vez mais tomando dos outros, ou não nos condoamos daquele que tem menos para a gente dar uma ajuda. Nós temos que conviver com a riqueza de uma forma a que usemos a riqueza para o nosso conforto e para o conforto daqueles que nós estamos vendo que precisam de uma ajuda. E podemos fazer essa ajuda diretamente, proporcionando à pessoa a solução de algum problema econômico, financeiro que ela tenha, um problema de saúde com o qual ela não consiga custear. Temos que ajudar da mesma maneira que podemos usar nossa riqueza, gerando riqueza para os outros, né? Construindo meios, empresas que deem emprego para as pessoas, e se tivermos que fazer isso, que sejamos bons patrões, não sejamos tiranos, exploradores dos empregados. Há muitos ricos que são exploradores, exploram os empregados. Naquela época de Jesus, então, havia escravidão, então todos os ricos tinham escravos. É uma exploração. Mas mesmo dentro daquela situação em que a escravidão era uma coisa legal, moral, inclusive, o rico poderia ser um rico que tem escravo, mas trata os escravos de uma forma mais digna. É uma questão de tratar bem as pessoas. Então, há muita sutileza no estudo desse conceito de riqueza e pobreza. Por isso que nós espíritas não podemos nos deixar levar pelo, entre aspas, nosso bom coração. Porque o nosso bom coração nos leva a dizer, se há aqui o rico e aqui há um pobre, e nós não conhecemos nenhum dos dois, não sabemos como é o rico, nem sabemos como é o pobre, moralmente falando, comportamentalmente falando, não sabemos nada. Aqui é o seu fulano muito rico, aqui está o seu Beltrano muito pobre. Imediatamente o nosso conceito já passa a torcer para o pobre. Já passa a achar que o pobre vai ter sempre razão, que o pobre é um sofredor e o rico nunca vai ter razão, que o rico é um explorador. Quando pode não ser nada disso, gente. O rico pode ser um santo. Eu conheço ricos que são pessoas que procuram fazer pelos outros 10 vezes mais que eu faço, não só porque tem dinheiro para fazer, mas porque tem oportunidade e fazem. Não se negam a ajudar ninguém. Vivem na sua riqueza lá, mas estão sempre pensando em ajudar, construir coisas para os outros. Eu conheço pobres que eu quero passar longe deles. E geralmente são as pessoas até que durante a minha vida, eventualmente, precisei dar uma ajuda e que com o tempo vai se conhecendo, é complicado. Então, eu aprendi a não fazer um conceito imediato, nem de quem é rico e de quem é pobre, só com a convivência eu vou vendo, para eu fazer o meu conceito de quem é e quem não é. Não vai ser o rótulo de rico e o rótulo de pobre que vai dizer para mim o que a pessoa é, o que eu devo pensar dela, como eu tenho que agir em relação a ela. É o tempo que vai me dizer, e mesmo assim com o tempo eu posso até errar também, né? Mas, em princípio, eu de imediato não vou tomar nenhum conceito. Como eu vejo, muitas pessoas já vão de cara. Ah, porque o mundo é perdido, tem 1% da população detém não sei quantos por cento da riqueza do mundo, o resto é pobre. É verdade. Mas
Isso é uma circunstância da evolução nossa, do planeta. Se nós, quando tivermos evoluídos moralmente mais um pouco, talvez isso mude, com certeza vai mudar. Que a tendência do mundo é essa, gente. Ou vocês acham que hoje a diferença entre os ricos, vamos tirar aqui nossa cidade, Rio de Janeiro, vamos colocar século XIX, 1800 e pouco, na época do Império. Se pegarmos aqui, na época, as pessoas mais ricas, ver o somatório das suas riquezas, e pegarmos as mais pobres e virmos o somatório de suas riquezas, vamos ver que a diferença é muito maior do que hoje em dia, entre os mais ricos do Rio de Janeiro e os mais pobres do Rio de Janeiro. Há muita gente pobre, claro que há. Talvez haja mais pobres, com certeza mais pobres que ricos no Rio de Janeiro, sem dúvida. Mas os pobres de hoje, em relação aos ricos de hoje aqui, tem muito mais coisas que tinham os pobres na época do Império aqui no Rio de Janeiro. Até porque os mais pobres naquela época eram escravos, né? Mas mesmo que a gente não inclua os escravos na conta, com certeza os pobres daquela época eram muito mais pobres que hoje, sofriam muito mais que hoje. E os ricos de hoje são muito melhores que os ricos daquela época. Hoje são menos exploradores. Há conceitos de distribuição de riqueza entre os próprios ricos que não havia naquela época. Tem aí as ONGs, instituições de caridade, são bancadas por quem? Pelos ricos, gente, não são bancadas pelos pobres. Os clubes de serviço, são os ricos que bancam isso, não são os pobres, porque eles não têm, coitado, eles precisam dessa ajuda, e quem faz isso são os ricos. E na época do Império não era assim, a diferença era muito maior. E o que proporcionou isso? A evolução moral da nossa humanidade. As pessoas pensam diferente hoje, os ricos de hoje pensam diferente dos ricos da época do Cristo, da época do Império aqui. Então eles estão dispostos a ceder um pouco, até porque precisam, eles já entenderam que precisam dos pobres, até para manter sua riqueza, manter seu status. Os ricos são inteligentes, eles aprenderam isso já, que dependem disso para continuar ricos. Entende? Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso antes de cunhar rótulos sobre esses nossos irmãos. Mas hoje vamos ficar por aqui. Desejo a todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.